Vamos orar, que eu tenho certeza que o servo do Senhor tem algo aqui dos céus para preencher o nosso coração com essa graça, com essa misericórdia que vem dos céus. E vamos adorar em nome de Jesus ao Senhor nessa noite, apresentando o nosso irmão cooperador Rafa, esse servo do Senhor que tem um contato aí com os céus aí, vai transmitir isso às nossas vidas nessa noite. Oremos. Pai querido, Deus da eternidade, nessa noite, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse ambiente, esse momento de adoração que foi entregue a Ti. E nesse momento, Pai, nós queremos, Deus, ouvir a Sua voz através do nosso irmão cooperador Rafa, Pai. Fala conosco, não o que nós queremos ouvir, porque o que nós queremos ouvir massageia o nosso ego, ó Deus, mas fala conosco o que nós precisamos, o que o Senhor preparou, meu Pai, através da vida do Seu servo. É o que eu te peço em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Receba o servo do Senhor com as palmas para Jesus. Glória. Abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo. Glória a Deus por essa oportunidade. Muito obrigado, pastor Felipe. Deus abençoe. Muito obrigado, nosso irmão que fez convite. O Felipe tinha me avisado, disse que não poderia vir. Falou, vai lá, falei, o senhor vai chamar. Louvamos a Deus pela vida do Felipe e por misericórdia de Deus. Foi um bom aluno durante muito tempo. E louvo a Deus pela vida da pastora Cília, que cuidou da gente um bom tempo também. Eu trago saudações da Assembleia de Deus Ministério do Belém aos irmãos, do pastor Luiz Ricardo, nosso pastor presidente de Adema, e do pastor Deoclésio Martins, da nossa congregação do Santa Cândida. Hoje eu peço para nós não termos fundo. Eu me perco um pouquinho com o fundo musical. Então eu peço que os irmãos, todos nós, nos atentemos exclusivamente à palavra. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Versículo 1. É um prazer estar aqui com os irmãos. É um prazer. Pelo que eu me lembro, os irmãos, essa igreja aqui, a igreja que estava ali na vida, né? E há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu não lembro quem foi, entrou em contato comigo. Eu falei, eu vou, mas uma semana antes da pandemia. Nem eu imaginava que ia ter pandemia. Ninguém, né? E aconteceu a pandemia. Muitas coisas acabaram se perdendo pelo caminho, mas o tempo de Deus é sempre melhor que o nosso. Glória a Deus. Todos nós estamos aqui. Trago saudações também da irmã Karine, que não veio hoje, está um pouquinho cansada. Peço que os irmãos orem por mim, por ela, pelos bebês que estão em casa também. E Deus vai nos dando graça. Sem mais demoras, carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo de número 4. Versículo de número 1. A minha Bíblia pode estar um pouquinho diferente, mas a gente chega aí a um nível de. Amém? Glória a Deus. Capítulo 4, versículo de número 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Na sua Bíblia pode ser que esteja: o Espírito diz claramente que alguns se apostatarão da fé. Amém? Podemos pensar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nome. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus fiel. Glória. Meus irmãos, nesse culto de ceia, nesse trabalho abençoado, nós estamos lembrando da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É um assunto que é pertinente a nós. Deixa que os irmãos arrumam lá. Presta atenção para cá. Aleluia. Glória a Deus. É um assunto que é pertinente às nossas vidas. É importante para o nosso dia a dia, porque nós não somos salvos pela morte, nós somos salvos pela vida. Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, seria tal qual qualquer religião que a gente reflete. Então, os hindus acreditam, ou os budistas acreditam na evolução do ser,
na possibilidade de morrer e reencarnar, na possibilidade de reencarnar até no corpo de uma outra pessoa ou até no corpo de um animal. Mas nós tomamos para nós a palavra do Cristo. Aleluia. Ele é a primícia dos que dormem. Como assim? Ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos. Você vai me dizer que no Antigo Testamento houve 2 ressurreições. Como é que Jesus é a primícia se teve 2 ressurreições no Antigo Testamento e Jesus ressuscita a filha de Jairo, Jesus ressuscita o Lázaro, Jesus ressuscita o filho da viúva? Nós precisamos de entender que o conceito de primícia é a morte e ressurreição para o estado eterno. Todos esses que morreram e foram ressuscitados tornaram a morrer de novo. Jesus foi o único que morreu, ressuscitou e nunca mais morreu. Aleluia. A base da nossa crença não é uma ideia absurda daquilo que as pessoas tanto dizem, tanto pregam, tanto ensinam por aí. Então, nós precisamos de entender que o caminhar de Jesus sobre a face da terra deixou-nos algumas orientações. Presta atenção para cá. Deixou-nos algumas orientações. Jesus veio pregando, libertando, curando, sarando, perdoando. Mas a mais importante de todas essas ações foi a ação de ensinar e de pregar. Nós, infelizmente, colocamos na nossa cabeça que a igreja é o local em que a gente tem que vir buscar alguma coisa, quando na verdade aqui não é lugar de buscar nada. Eu saí da minha casa porque eu quero uma vitória. Você veio no endereço errado. O objetivo do culto e da igreja não é dar vitória para ninguém. O objetivo do culto e da igreja é oferecer aquilo que eu trago. Então, presta atenção, se não der para o microfone não tem problema não. Então, meus irmãos, se eu perco a noção do que é culto, se eu perco a noção do que é culto, se eu perco a noção do que é salvação, se eu perco a noção do que é pregação, logo a minha estadia aqui é um estado vegetativo de ser. Eu não posso ser um crente de estado vegetativo. Eu preciso ser um crente atento. Eu preciso de ser alguém que está disponível. Logo nós enxergamos nesse tempo a infelicidade de muitas pessoas que pregam diuturnamente, mas não pregam a palavra de Deus. Por isso, Paulo está preocupado com algumas coisas. Ele está instruindo um garoto de 17 anos de idade. Olha aqui, Jesus está falando aqui, deixa o som falar. Ele está instruindo um garoto de 17 anos de idade. A preocupação da primeira carta de Paulo a Timóteo não é com Timóteo. A preocupação é com a igreja. E a igreja é fundamentada na cruz, no sangue, no Calvário, no perdão, na regeneração. É isso que nós baseamos a nossa crença. É nesse conceito em que nós estamos arraigados. Nós não podemos imaginar que Deus é obrigado a dar carro, casa e dinheiro para ninguém. Não é essa a finalidade do Evangelho. Eu escutei um infeliz essa semana, que ele em um vídeo dizia, carregando uma espécie de aguinha ungida, e pregava dizendo, dinheiro no bolso, saúde no corpo, é o que Deus tem para você. Não, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não chegou no coração do homem, é isso que Deus tem para a igreja. Rafael, mas eu preciso de uma cura. Ele cura se quiser. Rafael, eu quero um milagre, você vai ficar querendo, ele dá se ele quiser. Rafael, eu quero uma porta aberta, ele já abriu, entrai pela porta estreita, larga o caminho da perdição, estreita o caminho da vida. Não é todo mundo que entra na porta
versículos. Se não muda, é apenas alguém que fala em cima de uma tribuna. A pregação não é para vocês irem embora e serem dizendo: nós, como pregador, pregou bonito, ou como pregador, bateu na igreja. A pregação não é para te agradar, a pregação é para te fazer pensar. Não existe ninguém que peça. Todos pecaram, mas a graça alcançou todos. A misericórdia pegou a todos. Não pense você, é que eu tenho 30 anos na igreja, tu não presta. É porque eu sou parente, pastor, tu não presta. Você é pecador e mundano. A diferença é que você foi perdoado e ele não. Se põe no teu lugar. É porque eu fiz a oração de noite. O problema é seu e da sua oração, irmão. É porque eu subi no monte, sobe quantas vezes tu quiser. Você pode viver no monte. Se ele não quiser dar, ele não dá. É porque eu fiz jejum, emagreça, segue. Se ele não quiser dar, ele não dá. É porque eu fiz a campanha, continue no ciclo de campanha. Se ele não quiser dar, ele não dá. Porque o que ele tinha que fazer, ele fez na cruz do Calvário. Então nós entendemos que ele veio para tirar as nossas doenças? Sim. Ele carregou sobre si as nossas dores, né? Levou sobre si as nossas enfermidades. Mas quem disse que ele veio para curar a enfermidade de todo mundo? Mas eu tenho diabetes. Para de comer doce, irmão. Mas se ele não quiser te curar, ele não cura. Dessa maneira. Não, mas é que eu tenho problema na coluna. Para de fazer esforço, irmão. Se ele não quiser tocar na tua coluna, ele não toca. Nós precisamos entender que Deus não é o ser que vive à mercê da minha vontade. Deus não é o Papai Noel do shopping que é obrigado a ficar com um monte de criança mal educada dizendo me dá. Ele não é. Ele é autossuficiente. Ele é independente. Os irmãos me entendem, amém? Glória! Independente. Ele pensa por si e age por si. Ele não pediu conselho ao ser humano. Nós precisamos de compreender que por mais que a gente não goste de alguns sentidos da pregação, de algumas questões relativas à palavra de Deus, o fato é que tem 66 livros aqui e ele não sentou com nenhum dos senhores para perguntar: o que eu posso mandar escrever aqui? Meu Deus! Então, é esse fundamento que nós estamos perdendo. Paulo está preocupado. Ele incita a Timóteo a preservar-se e a preservar a igreja. Por quê? Porque nos últimos dias é claramente dito que alguns apostatarão da fé. A palavra apostatar é deixar, largar, abandonar, soltar, esquecer, desprezar. E adotam para si palavras que são extraídas da Bíblia descontextualizadamente para dizer: Deus mandou isso para mim. Deus não mandou nada. Para dizer: Deus mandou falar. Deus não mandou falar nada. Eu ouvi alguém dizer aqui nessa noite com muita propriedade: a maior profecia não é o assim diz o Senhor de um perturbado que paga de profeta. A maior profecia é que está contida na palavra de Deus. O Inário tem a palavra de Deus. A revista da escola bíblica tem a palavra de Deus. A Bíblia não tem, a Bíblia é. São os contextos teológicos. Existem os erros, existem as brechas, como toda denominação. A presbiteriana tem defeitos, a casa de oração tem defeitos, o ministério do Belém tem defeitos, o Madureira tem defeito, mas a palavra de Deus não é. Posso lhe dar um parecer? Não! Ó profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento. Quem deu a ele é que ele fique devendo para alguém. Deus te deve alguma coisa? Não! Você que deve para ele. Mas ele pagou sua dívida. Ele te livrou da morte. Ele te pegou do pecado. Ele te tirou do inferno. Nós somos salvos pela vida. Ele morreu para pagar pecado, mas ressuscitou para que nós estivéssemos aqui hoje. E é a graça que nos alcança. Santo Deus, aleluia! Nós vemos diuturnamente os últimos censos
atualizado, mas o censo de 2008 diz que a cada 2 horas abria-se uma igreja evangélica no Brasil. Glória a Deus? Não. Lógico que não. Para que tanta igreja? Para que tanto pastor presidente? Que diabo esse povo tem na cabeça? Qual é a perturbação desses infelizes? Aonde colocaram na cabeça que Deus mandou sair abrindo pontos e mais pontos e mais pontos de pregação? Não precisa ser alguém muito inteligente para andar pelas ruas aqui de Diadema. Você vai encontrar uma rua com 5 igrejas. Qual é a necessidade de tantos ministérios abertos? Atos nos menciona que uma pregação ganha 3.000 almas. 5 igrejas não ganham uma família. Que diabo tem na cabeça desse povo? Qual é a pregação que está sendo explícita? E o que você veio fazer aqui? Por que você é crente? Para que você colocou saia, gravata e terno? Para que você veio aqui? É melhor você ter ficado em casa, irmão. Se você acha que Deus é gênio na lâmpada mágica. Meu Deus! É melhor você não ser crente. Você joga a responsabilidade da criação dos seus filhos na tia da escolinha. Você joga a responsabilidade da tua casa no pastor. Você não se posiciona como servo de Deus. Você é da doutrina de demônio. Você escuta o diabo falar na tua casa e não tira ele de lá. O diabo fala na tua TV, fala no teu rádio. O diabo fala na tua cara, no teu celular. E você não desliga. Você está ouvindo a doutrina de demônios. É o Espírito. Está vendo ali? Espírito com E maiúsculo. É o Espírito Santo que está dizendo através de Paulo a Timóteo: ô filho, fique esperto, porque vão ter alguns aí que vão abandonar essa doutrina. Paulo dizendo aos Gálatas, ele tem uma palavra muito clara. Me impressiona que vocês estão saindo tão rapidamente daquele que os salvou para uma outra proposta. Pode ser anjo, pode ser arcanjo, pode ser querubim, pode ser levita, pode ser pastor presidente, pode ser conferencista, missionário. Se não prega o que está escrito, é maldito. Pregar não é falar que quero. Pregação é repetir o que está na palavra de Deus. Se Deus abençoar, glória a Deus. Se Deus edificar, glória a Deus. Se Deus exortar, segura, mas dá glória a Deus. O grande ponto é que as pessoas da atualidade saem de suas casas, inventam uma maldita ideia de que Deus tem que fazer, porque eu sou servo, porque eu oro, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu jejuei, porque eu sou. Irmão, o homem deve ficar no lugar de homem e Deus fica no lugar de Deus. O homem é servo, servo não fala, servo é escravo, servo só ouve, servo obedece. E o Senhor manda quem pode, e nós obedecemos porque tem juízo. Jesus disse: vocês só serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Tem um monte de gente falando, sou amigo de Jesus. Não faz o que Jesus manda. Não faz o que Jesus manda. Quem faz o que Jesus manda é muito mais do que falar o que alguém manda. Não é que nós não devemos nos sujeitar às autoridades pastorais, mas Jesus é o sumo pastor, é o que manda em todos os contextos. Ele manda nas irmãs, ele manda nos jovens, ele manda nas crianças, ele manda nos obreiros, ele manda no músico. O culto não é para te agradar, porque tem pessoa que pode sair daqui dizendo: eu não gostei do culto. Foi para você? Eita Deus! Então, o culto é para Jesus. Ele determina a música, ele determina quem prega, ele determina quem canta, ele fala o tema, ele dá a roupa, ele dá a direção, ele fala como ele quer. Se eu não entendo isso, eu tento transformar a igreja em tudo, menos igreja. Eu transformo, eu não vou pedir perdão pelas minhas expressões, mas eu transformo a igreja em libertinagem, em prostituição, em cabaré. Eu transformo a igreja em tudo, menos igreja. E aqui o homem não manda. Não é, mas eu estou num país lá. O problema é do país da porta para fora. Mas eu estou na democracia. Deus não pediu democracia para ninguém. O homem não manda da igreja. Nós estamos vendo
vivendo uma geração que ouve o palpite do mundo. E são prostitutas que falam como as mulheres crentes têm que ser. E é traficante falando como o jovem da igreja tem que ser. E é cantor sertanejo dando palpite na nossa música. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho de ímpio. Ímpio cala a boca e não fala. Quem fala é a palavra de Deus. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se senta na roda dos escarnecedores. O negócio dele é com a lei do Senhor. E ele medita de dia e de noite. Todo tempo, toda hora, todo instante. Ele pode não estar com a Bíblia na mão, mas ele está pensando no versículo que ele não entendeu. A falta de apreço pela palavra de Deus, a falta de amor pela palavra de Deus, faz com que as multidões corram desesperadas. Não, a preocupação não é com almas, a preocupação não é com vidas, é com quem vai pregar no congresso, é quem vai aparecer mais na festa. Vamos chamar ele porque ele é tocha, vamos chamar ele porque ele é manto. Quem é tocha é Deus, ele é fogo que consome. Vamos chamar ele porque ele é bom, quem é bom é Deus, quem é alguma coisa é Deus, quem dirige os conceitos é Deus. A partir da hora em que Deus perde o controle, aí ele fala que está escrito em Apocalipse: eis que estou à porta, eis que estou à porta, Por que que o dono da igreja está do lado de fora batendo na porta? Senhor, aleluia. Irmão, a gente colocou ele para fora. E não vem cantar Santo Espírito é bem-vindo aqui porque ele não é. Aleluia. A gente colocou ele para fora. Aí a gente falou: Jesus, aqui não cabe mais o Senhor não, porque eu não posso me vestir do jeito que eu quero. Aqui não cabe o Senhor não, porque o Senhor quer mandar na minha casa também. Então, quando eu quiser que o Senhor batize, aí o Senhor vem. Eu finjo que fui batizado e o povo finge que acredita. Esse mesmo pastor infeliz que saiu carregando uma garrafinha ungida, ele disse assim: você não precisa de chorar para falar em línguas estranhas, você não precisa de estar no culto para falar em línguas estranhas, você é batizado? Então repita o que eu estou falando aqui agora. Ele começou a repetir uma série de idiomas. Era melhor que tivesse falado palavrão. Não era nem estranho aquilo. Essa relativização e esse desprezo e também preguiça por examinar as Escrituras faz com que a gente admita que todo movimento que apareça pareça ser algo do Espírito Santo. Não! Tem alguns irmãos que falam de forma errada: eu sou do reteté. Então vai ser da Umbanda, querido. Reteté não é da igreja. Nós não somos do reteté. A palavra reteté simboliza bagunça, algazarra, baderna, descontrole emocional e psicológico. É por isso que nós não vemos a ação do Espírito, nós vemos um bando de leigos descontrolados emocionalmente. Avivamento não vem com altura de instrumentos. Avivamento não vem com pregador dizendo: receba, pega, toma, leva. Avivamento não vem do jeito que todo mundo imagina. Se não abrir a Bíblia, não tem avivamento coisa nenhuma. Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. Depois que escutar o que ele falar, ele vai avivar a obra dele. Ele fala ainda. Então, por quê? Por que o Espírito diz claramente que alguns vão abandonar a fé? Porque tais ensinamentos, versículo 2, vem de homens hipócritas que têm a mente cauterizada. Eles são mentirosos, eles não suportam a verdade. A mente deles fechou naquilo que eles imaginam que é certo. A mente deles parou naquilo que eles... eu acho que é assim, então é assim. Eu acho que é desse jeito. Não, irmão, Deus não perguntou o que os senhores acham. O achismo do homem não dá crescimento na igreja. Todo achismo que provoca crescimento vai ocasionar falhas lá na frente. É porque eu acho. E não obstante, nós estamos diuturnamente
biblicamente. Pessoas que pregam, mas não pregam a palavra de Deus. Eles leem o versículo e saem profetizando o nome do parente lá do Nordeste. Eles não pregam a palavra de Deus. Eles se baseiam num contexto descontextualizado e falam o que sentem de Deus de falar. Esses dias eu estava olhando outra vez, eu sou meio curioso, irmão. E uma moça estava tocando na igreja e estava tocando, e ela disse: eu ministrei tocando bateria. Não se ministra com solo de instrumento, se ministra com a pregação da palavra de Deus. Nós estamos nos perdendo. E aí, não adianta fazer campanha. Vai fazer janeiro profético, mas não vai obedecer a palavra. Vai fazer campanha, mas não vai estudar a palavra. Vai fazer jejum, mas não vai observar a palavra. Vai tomar ceia, mas não examinou-se a si mesmo, como diz a palavra. Vai fazer do seu jeito, mas vai pro inferno do seu jeito. Quem não ouve a palavra vai ser condenado por ela. Não adianta, porque todo cachorro da rua a gente quer pôr no céu hoje em dia. Não adianta. Então, meus irmãos, não quer dizer que o MC ele pode encher a cara no baile, usar a droga que quiser usar, sobe para um andar para a esposa pega ele pula de um andar para outro, racha a cabeça no chão e agora ele está cantando no céu. Meu Senhor. Então quer dizer que a moça pode sair de um estado para outro, cantando músicas relativas a adultério, sofrência, traição e prostituição, e porque ela não chegou no show dela, que o avião caiu, Deus recolheu ela para cantar sertanejo no céu. Todo mundo vai entrar no céu. Meu Deus. Pra que eu sou bobão de ser crente então? O ser crente não é uma ação inconsciente. E o pecado não é simplesmente uma fraqueza, é uma decisão sua. Você escolhe pecar, não é Deus que te provoca ao pecado. Verdade, Deus! Você pode fugir, Deus dá escape, mas você escolhe ficar. Toda ação do homem gera uma consequência. Deus não é o agente que envia para o inferno. Deus é o agente executador de justiça. Se Deus salvou o mundo inteiro é graça, mas se Ele mandar todos nós aqui para o inferno, é justiça. Aquele é justo. Mas a ideia de graça e misericórdia sugere ação de paciência. E o que é paciência? É Deus dando uma oportunidade de todo dia a gente recomeçar. Deus não quebra vasos. Nós vemos alguns obreiros que pregam de uma forma equivocada. Deus vai te amassar, Deus vai te quebrar. Porque o vaso foi quebrado da mão do oleiro. Não. O vaso que se quebrou da mão do oleiro. Não está escrito que o oleiro jogou o vaso na parede, nem que ele pisou no vaso, nem que ele bateu no vaso. O vaso se quebrou. E o que o oleiro fez? Reconstruiu ele outra vez. Você não entendeu? Você se quebra todo dia e todo dia o oleiro te reconstrói. Não existe traição da parte do noivo. Todas as traições são oriundas da noiva. O noivo nunca te traiu. No entanto, você é só arrumar uma pessoa da rua que fala da vida de alguém. Você traiu. Mas o noivo te perdoa. Nós fugimos do contexto pontual da nossa salvação quando nós atribuímos tudo que Deus é a simplesmente uma matéria que Ele pode nos dar. Ele até dá. Ele pode dar a casa, Ele pode dar o carro, Ele pode dar o dinheiro, embora essa não seja a finalidade. Mas não se esqueça que não é porque Deus está dando tudo o que você quer que Ele se agrada de você. Teve uma geração no deserto que tinha comida, ar-condicionado de dia, aquecedor de noite, tinha maná, tinha água saindo da fonte e tinha sapato que não rasgava, mas Deus matou todo mundo. Deus não mata. Você pode se aproximar de Deus, Ele quer que nós nos aproximemos dele, mas calma, com o pé atrás. Ué, Moisés teve a experiência de um povo que disse: fala tu conosco, porque se ele falar, a gente morre.
Não é simplesmente eu sou amigo de Deus. É pegar o nome de Jeová. Deus é meu parceiro.com.br. Eu sou amiga de Deus. Eu tenho contato com Deus. Ninguém toca em mim que eu sou ungida. Não é em mim que Deus vai me justificar. Você já parou para pensar o que você está pedindo quando você fala: Deus, eu quero justiça? Era melhor que você pedisse misericórdia. Faz justiça sobre a minha vida. Ele vai fazer. Porque ele vai pegar quem falhou com você e vai te pegar porque você errou com alguém. Pede misericórdia. Peça graça. É nessa pontualidade que nós estamos vendo a doutrina de demônios triunfaliza o homem, enaltece o homem, dá ao homem toda a moral que o homem não tem, coloca o homem no pedestal que não é dele. O homem não é digno de nada, não merece nada, ele devia ser condenado, lançado no inferno, era para ser expurgado, mas ele nos comprou com o sangue do Calvário. Que não éramos povo, agora somos povo. Nós que não tínhamos a promessa, agora herdamos a promessa. Nós que não éramos circuncidados na carne, fomos circuncidados no coração pela agência de uma nova aliança. Era nós que éramos os jambuzeiros bravos, mas ele nos enxertou na videira. Não era para você. Certamente, se eu estivesse falando de coisas materiais, tem gente que estava dando voadora. É verdade. Aleluia. Tem gente que estava marchando de um pé só aqui. Aleluia, Deus. Então, irmão, com a palavra bem clara, você quer a terra? Fica com ela. Come Sodoma. Bebe Sodoma. Assiste Sodoma. Fica aí. Mas seja destruído aí. Deus não tem conversa com o mundo. O mundo já tem a sua condenação decretada. Acabou. Acabou. Não tem essa. Será que Deus vai dar uma repescagem para o mundo? Acabou, filho. Game over para o mundo. Deus vai passar matando? Sim. Deus vai passar destruindo? Sim. Isso é bíblico, irmão. Porque o dia do Senhor haverá de chegar com estrépito e estrondo, e os céus se desfarão em brasas, como se desfaz uma fumaça. É assim que vai ser quando Jesus voltar. Essa grande pontualidade nos é esquecida. Nós falamos de tudo, nós chamamos Jesus para tudo, mas não nos importamos com a ideia de que o noivo vai vir aí. De que o noivo vai vir aí. A primeira vinda do noivo manifesta a graça sobre todos nós. A segunda vinda do noivo é a justiça contra todos os pecadores, detratores. Ora, para quem tanto diz que vai para o céu, a carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo de número 9, está escrito: não sabeis que os injustos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, se puder me acompanhar, vamos embora. Não sabeis que os injustos e os perversos não herdarão o reino de Deus? Não vai não. Não é porque é bonzinho, não é porque é firmeza. Ser educado é teu dever como gente. Ninguém suporta a gente mal educada. Mas não erreis, não erreis, não se deixe enganar. Imoral, idólatra, adúltero, homossexual passivo e ativo não vai subir para o céu. Ladrão não sobe, avarento não sobe, alcoólatra não sobe, não vai subir, caluniador. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 15, está escrito: ficarão de fora os cães. A palavra cão simboliza toda e qualquer pessoa que se comporta igual cachorro, tem relação na rua, briga na rua, a rua complica na rua, ficarão de fora os cães. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a igreja. Eu vou para o céu porque eu dou dízimo, pago o teu dinheiro, Deus não precisa dele. Eu vou para o céu porque eu tenho muitos anos na igreja, uma eternidade fora do céu. Para de bobeira. É melhor a gente se arrepender. Glória! Verdade, Deus!
cabeça dos cristãos, quem tem que se arrepender é quem está no mundo. Mas tem muita gente aqui. Na cabeça das pessoas, quem tem que se arrepender é quem está lá no bar agora, no bar bebendo cachaça. Mas tem muita irmã aqui. Não, na cabeça de muitos jovens, eu só tenho que me arrepender se eu pecar. Só de pensar assim, já pecou. Não, mas eu quero ir para o céu. E eu vou para o céu. Quem é salvo tem certeza, diz amém. Amém. Você está vendo como diminui? É muito sério esse negócio de certeza de salvação. É muito sério. A gente não entende qual é o critério que Deus usa para salvar. Propriamente dito, profundamente dito, a gente não entende. Por isso que as mães dizem que seus filhos vão para o céu. Você não sabe o que o seu filho faz. Por isso que as avós, os pais, insistem em dizer: não, a minha família serve ao Senhor, não serve. Eu conheço pastores que dizem: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E coloca o banner na porta de casa, na janela de casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nem ele, nem a casa dele serve. Senhor, aleluia. É estreito na terra. Porque a gente está aqui no culto de ceia, né, irmão? E fazendo a ação do culto de ceia, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Toda ação de participação de uma ceia é uma ação de comunhão, de ajuntamento entre nós e o nosso Senhor. Por isso que Paulo diz: aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Ou seja, você está só arrumando problema para a cabeça, irmão. Só arrumando problema para a cabeça. Por isso que a pergunta é muito clara. Talvez alguns irmãos fiquem espantados, né? Mas por isso que a pergunta é muito clara: o que você veio fazer aqui? Para que você entrou aqui? Por que você carrega essa bendita dessa sua Biblia sempre? Qual é a finalidade? Por que nós nos intitulamos crentes? Qual é o objetivo de eu falar: eu sou crente? Por quê? Por quê, irmão? Por quê? Qual é a finalidade? Se nós não conseguimos ter paciência para ficar 30 minutos que seja lendo a palavra de Deus, não é crente. Aleluia. Nós estamos dando oportunidade para pessoas que não têm contato com a palavra de Deus, por conhecimento e por vida, não é crente. Irmão, aqui, olha aqui para mim. Você vai se consultar com um advogado que não é formado? Não, né, irmão? Você entrega seu corpo com um médico que não terminou o curso? Não. Você entrega carro para quem não sabe dirigir? Então por que quem prega são pessoas que nunca leram a Bíblia toda? Não, irmão. Se a gente não dá importância para aquilo que é a salvação da nossa alma, e tanto se apega das coisas materiais, passageiras, fúteis, infantis, nós estamos perdendo tempo, irmão. Por isso que Paulo preza pelo mandamento da igreja. E não me venha ninguém dizer: ah, mas vocês são muito quadrados. Ai, vocês são muito retrógrados. Ai, é que a gente não gosta que seja assim. Hoje tem igreja para gosto do freguês. Tem igreja para quem quer cantar sertanejo, tem igreja para quem quer cantar funk, tem igreja para quem quer beijar na boca, tem igreja para cachorro, tem igreja para traficante. Eu ouvi um MC dizer: eu quero ter a minha igreja que não pede dinheiro para ninguém. Mas a igreja de Jesus não é uma igreja a gosto do homem. E não adianta a gente vituperar essa ideia, burlar essa ideia. E se você não gostou, irmão, cada um com seus problemas. A palavra de Deus não vai deixar o que é, porque alguém achou bom ou alguém achou ruim. Esse é o grande ponto. A Bíblia nos fala que Ezequiel é chamado para pregar para um povo que ele conhece esse povo que ele vai
diz que o povo não gosta de Ezequiel, não gosta da mensagem de Ezequiel, mas o Senhor falando com Ezequiel diz: se eles gostarem, se eles não gostarem, prega o que eu estou mandando você pregar. Eu sei que tem alguém prestando atenção nesse livro. Eu sei que tem alguém ouvindo isso aqui. Deus é lindo. Glória a Deus. Eu não estou pregando para você passar a semana. Não estou pregando para você ir para casa, depois ficar assistindo pegadinha. Oh, aleluia. Eu não estou Deus. pregando para isso, irmãos. Deus lindo, aleluia. Glória a Deus. O complicado, pastora Cida, é que nós preferimos os mercenários, os que stalkem, os que receberam a provisão e providência de Deus à base do pobre e do miserável. Mas nós não suportamos a pontualidade da sã doutrina. E por que é sã doutrina? Porque ela me conscientiza, ela me dá sanidade. E enquanto eu estou cativo no pecado, eu não tenho a menor disposição de ser crente. Eu não quero saber de santidade. Eu não quero saber de redenção. Eu não quero saber de mudança. Nós estamos lotando as nossas igrejas de pessoas que só sentam aqui para ouvir uma música. Vai ouvir no YouTube, irmão. Vai para sua casa, não perca seu tempo. Rafael, você está colocando pessoas para fora? Não estou colocando ninguém para fora. Mas se a gente pensa que a igreja é um clube, não é um clube. Se a gente pensa que a igreja é um local para me fazer alguma coisa domingo à noite, porque eu não tenho o que fazer para mim não ficar assistindo o Caldeirão do Hulk e a nossa igreja, fica na tua casa. Oh, aleluia. Isso aqui é uma igreja. O sistema do mundo não fala na nossa igreja. Os ímpios não têm voz na nossa igreja. Essa doutrina de demônios faz com que a graça se torne uma desgraça. E aí muitos crentes acham bonito os cantores seculares cantando música de crente. Não, irmão, tá errado. A palavra adoração vem do grego prosquídeo, que significa beijo. E beijo é uma ação de quem tem intimidade. Não me vem alguém cantar uma música do mundo o mês inteiro, o ano inteiro, a vida inteira, e depois assumir uma tribuna e dizer: estou adorando a Deus. Você está beijando o diabo de noite e querendo dar beijo em Deus de manhã. Deus não aceita. Os meninos cantaram sobre exclusividade. E a exclusividade da ideia de apenas um que recebe de nós aquilo que ele merece receber. A tua mão é dele, a tua boca é dele, o teu olho é dele, o teu ouvido é dele, a tua alma é dele. Deus não quer 99%. O diabo precisa de 1% só, mas Deus não quer 99%. Ou é 100% ou pode ir embora. Ou ele quer ou pode ir embora. Ou é fiel ou sobe fora. Fidelidade integral é o que Deus exige de nós. Deus não vem buscar uma prostituta. Aleluia. Jesus não vem buscar uma prostituta. Santo Deus, aleluia. Louvado seja o nome. Glória a Deus. Tu és lindo. Eu não vim pregar coisa diferente. Vocês já sabem disso que eu estou pregando. Eu só me lembrar. Deus de Deus. Só me lembrar. Talvez alguém esqueceu que justificação é graça. Você era culpado, mas o inocente se fez culpado no seu lugar para você ser o inocente. Isso é justificação. Agora, santificação é eu que corro atrás. E a santificação é uma ação progressiva. Se eu não orar, eu não vou ser santo nunca. Meu Deus. Se eu não ler a Bíblia, eu não vou ser santo nunca. Se eu não renunciar, eu não vou ser santo nunca. E Deus não está precisando de uma geração de cristãos que dão glória a Deus, que dão aleluia, mas se atacam pelas costas. Deus não precisa da paz do Senhor pela frente e a facada na nuca. Deus não precisa desse tipo de gente. Deus não conta com pessoas que colocam a mão no arado na primeira dificuldade.
Pastor, deixa para a próxima que eu estou cansada. Não. Deus não precisa de pessoas de ânimo torpe, dobre. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Baal é Deus, vai com ele. Mas se Jeová é teu Deus, fica no teu canto. Nossa geração não precisa que toque a buzina para se prostrar na estátua. A nossa geração tem o corpo do culto, mas a cabeça na música do bar. A nossa geração não precisa de um decreto do rei para se dobrar. A nossa geração só precisa de uma falsa promessa no nome de Deus para abandonar as virtudes da salvação. A nossa geração não precisa de muita coisa para se prender. É só passar o congresso que vira a mesma porcaria de antes. Crente de congresso, crente de festa. Tomara que o arrebatamento seja no dia da festividade. Deus não conta com esse tipo de gente. Eu sou contra crente nas línguas estranhas. Eu acredito nas línguas estranhas, mas tu te vale só para não falar em línguas. É melhor alguém que fale poucas palavras audíveis do que muitas em línguas, porque o que edifica não é o seu falar em mistério, mas é a pregação da palavra de Deus. Se ela vai edificar. Rafael, vai entrar na torre, é essa? Aleluia! Isso, eu estou acostumado com isso. É lógico, você está acostumado com o que prega o que você gosta. Eu nunca li isso, lógico, você não lê. A explicação é essa. Eu nunca li isso, você só não lê. Eu pensei que Deus ia cumprir a promessa. Ele prometeu, ele vai voltar, vai cumprir. Glória! É porque Deus usou alguém numa igreja, num outro lugar que falou. Meu pai. Aleluia. Deus disse, Rafael. Irmão, a irmã que falou comigo, ela revela um monte de coisa. Inclusive mente para você. Por dar ouvido a doutrinas de demônios, nós nos esquecemos que a santificação é uma obrigação nossa, que a oração é uma obrigação nossa. O pastor não é obrigado a ficar pedindo para os irmãos: vem na oração, vem orar, por gentileza vem orar. Não, quem deve orar é você, quem tem que se prontificar é você. Crente que não ora não é crente. É simples, Deus é direto. Deus é direto. Se tem alguma enrolação entre nós, Deus é claro, Deus é na lata, Deus é direto, é muito direto. E eu gosto desses termos, porque assim fica muito evidente. Jesus, ao se encontrar com os escribas e fariseus, eles leram Jesus a vida inteira. Agora eu estou falando de quem lê. Eles leram o Velho Testamento a vida inteira, eles estudaram a teologia a vida inteira. Quando Jesus encarnou, disseram: tem demônio, não é ele. Pois é, irmão, tem gente que se para ou se estaciona nas teorias, nas ideias, mas quando Jesus se revela verdadeiramente, diz: não é ele, não é ele, não é ele, não é ele. Não é Jesus que está falando, não é Jesus que está usando, não é Jesus que está dizendo. É claro, Anás e Caifás agiam como queriam. Anás e Caifás financiavam todo tipo de trambique no templo. Anás e Caifás eram os principais cambistas. Eles lucravam com o crime do templo e não deixavam que algum sacerdote posterior sentasse na cadeira. Quem tinha que ser sacerdote não era Anás e Caifás, era João Batista. Mas como não deixaram João Batista subir, faz do que clama no deserto. Deus não precisa do templo. Se ele tiver que usar alguém no deserto, ele usa, e impressiona muito mais do que quem está no templo. Mas não quer dizer que Deus esqueceu do templo. Jesus está curando do lado de fora, Jesus está libertando do lado de fora, Jesus está sarando do lado de fora. Mas um dia ele vai entrar na casa, ele vai, e quando ele entra, ele bota campista, salteador, tudo para fora, e diz: a minha casa é casa de oração. Impregnar, não venha falar,
quero questionar não são as novas ideias, não é a teologia da liberação, não é a teologia do copo com água, da toalha ungida, da rosa ungida. Vai descer com rosa ungida para o inferno se não se arrepender. Vai descer fazendo fogueira santa, vai descer assistindo novela bíblica. Bem-aventurado é o varão que ama a palavra de Deus. Pela palavra é o que me liberta, é ela que me sara, é ela que me limpa, é ela que muda o meu consciente. Rafael, como que eu faço para não pecar? É impossível, você vai dar umas escorregadinhas. Mas como que eu faço, Rafael, para não pensar igual o mundo pensa? Ora, pensa no pecado como Deus pensa. Romanos capítulo 2, versículo 12. Rogo-vos que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra mente do grego é noia. Você já viu quando tem algum viciado de droga aí, K9, K2, essas coisas? Você chama ele de quê? De noia. Por quê? O problema dele não é no corpo. Se fosse no corpo era só fazer cirurgia. O problema dele é na cabeça. Quando você encontra alguém com obesidade mórbida, antes de fazer aquela cirurgia de redução do estômago, ele é obrigado a passar no psicólogo, porque o primeiro problema não é diabetes e nem é o estômago. O primeiro problema são os ataques da cabeça. O diabo não vai atacar sua mão primeiro, você vai atacar a tua cabeça. Ele vai colocar na tua cabeça que é normal. Ele vai colocar na tua cabeça que está de boa, que ninguém vai ver o que você fez. Ainda que o pastor não veja, Jeová está vendo tudo. Ele sabe tudo. Ele vai tentar colocar na sua cabeça que não precisa de orar, que é melhor descansar. Depois você lê, você não entendeu esse versículo, outro dia você entende. Ele vai colocar isso na sua cabeça. Mas quando mudar a mentalidade, não vai ter diabo, não vai ter preguiça, não vai ter cansaço. Você vai, pela palavra de Deus, transforma, muda. Vai terminar, irmão. Na rodovia que leva para o inferno, na rodovia que leva para o inferno tem uma placa bem grande escrito: nada a ver, siga em frente. E mais alguns metros adiante tem uma placa, ninguém viu, siga mais à frente. A palavra de Deus nos diz que a boca da mulher imoral é como uma sepultura aberta e a garganta dela é como um abismo do Hades. Quem entra lá não sai nunca mais. Nós não estamos falando simplesmente só a mulher imoral. A figura da mulher imoral também simboliza toda a ideia persuasiva do diabo. É por isso que muitos jovens saem da igreja e não voltam nunca mais. Eu conheci muitos jovens que pregavam muito bem, mas viraram MCs, estelionatário, traficante. Eles vão voltar? A minha oração é que volte, mas eu não sei se eles vão voltar. Se você for na Cracolândia, tem muita gente que entrou pela boca do sepulcro e desceu no abismo do Hades. Só está o corpo aqui. Meus irmãos, de verdade, para a gente terminar, é sério mesmo, e essa é uma pergunta que Deus me incomoda a fazer para os irmãos. É sério mesmo que nós vamos ver tudo isso aí e achar tudo normal? É sério mesmo que a gente não vai ensinar nossas crianças no caminho que devem andar? Não está escrito ensina ao menino o caminho que deve andar. É no caminho. Porque o caminho dá a ideia de que faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Vai por aquele caminho ali e eu fico aqui. Agora ensina o menino no caminho que deve andar. É a ideia de que eu estou nele e você vem comigo também. Glória a Deus. É sério que a gente vai perder nossas crianças para a ideologia, para os ensinos da escola? É sério que dia após dia mais pais vão entregar suas filhas, seus filhos, para assistir esses filmes idiotas que estão passando nos cinemas? Eles vão pagar para os filhos ir para o cinema assistir besteira, mas não vão sentar com seus filhos para ensinar a palavra de Deus para eles? É sério. É sério que as mães preferem perder uma tarde de novela do que ganhar uma tarde de oração? É sério. É
sério que os nossos pastores não vão falar com medo de ofender alguém? É sério que a gente vai ficar mais preocupado com o visitante e a impressão que ele vai ter da gente do que com aquilo que Deus realmente quer falar com ele, inclusive? É sério? É sério que nós vamos fazer igual uma grande igreja está fazendo por aí? Campanhas e mais campanhas de 318 pastores e dizem, não importa a sua religião, o que importa é que você venha. Ou seja, não precisa de mudar, você só precisa de receber alguma vitóriazinha. É sério que a igreja virou um ajuntamento de malucos que só querem pular no manto e rodar no poder? É sério que a consciência, a mentalidade e a sanidade espiritual saiu da nossa mente e todo mundo que diz assim, diz o Senhor, a gente acredita? É sério? É sério? O nosso papel como pregadores, meus amigos, não é alegrar a igreja. Se o Espírito quiser batizar os irmãos, é com ele. Agora, o meu papel é só pregar o que está escrito para que eu pregue. A grande coragem não é de falar a verdade. Alguns já me disseram, você é muito corajoso. Eu não sou corajoso de falar a verdade. Corajoso é quem abre a Bíblia e prega mentira. Esse é corajoso. Ele tem que ter muita coragem para pregar a palavra de Deus e falar o que ele pensa que deve ser. Ele tem que ser muito louco. Ele tem que ser muito maluco. Eu não quero chegar naquele grande dia e ouvir Deus falar de mim, Rafael, e o que eu mandei você pregar? E as almas que você poderia ter conscientizado e não conscientizou? Pregador nenhum é um total ganhador de almas. Vocês já viram na internet? Os pregadores que dizem, ganhei 100 e tantas almas para Jesus. 200 e tantas almas para Jesus. Ele pregou, foi embora, e aí ganhou que alma? Que ele não cuidou de ninguém. Ganhar alma não é só chamar aqui na frente e dizer arrependa do seu pecado. Ganhar alma é pregar, convencer pelo Espírito, a pessoa se arrepender. E de então, nós cuidamos dessa pessoa. Eu prego, vocês cuidam e Deus que dá o crescimento. Se eu não entender isso, meus irmãos, se nós não entendermos isso, a gente vai vir para a ceia, vamos encerrar, chama, faz cantiga de criança. Transformou tudo em cantiga. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. A gente finge que canta e a gente acha que Deus recebe. Eu não vim com o objetivo de fazê-los chorar, mas só de fazê-los lembrar. Eu não vim com o objetivo de vocês correrem nessa igreja para lá. É só fazer lembrar que a pregação ela tem uma base, uma causa e um efeito. A pregação tem 3 criações na vida do indivíduo, na vida do crente fiel. Tem uma alegria tão grande porque ele diz, Jesus está falando comigo. Na vida do pecador ele se arrepende e fala, eu acho que eu tenho que mudar de vida. Agora na vida do endemoniado, ele faz bico, fica com raiva, faz cara feia. Mas seja como for, a palavra de Deus deve ser pregada exatamente como ela é. Aleluia! Colocamos de pé com a permissão do nosso Deus. Demora demais, você tem tempo de ficar assistindo live dos outros, não tem tempo de ficar ouvindo pregação, tá? Tem alguém aqui que não é crente? Ou que seja afastado? Aleluia, Jesus. Rafael, eu estou afastado, eu estou afastado, ou eu não sou crente. Tem alguém aqui nessa noite que levante sua mão, quero te conhecer. Amém. Você pode ter achado um absurdo essa pregação.
Você pode estar dizendo, não é nada disso que eu esperei. Mas espera só um pouquinho que você vai ver que Deus falou com você. E Deus é exatamente isso. Deus me ama. Ele não ama do contexto do liberalismo. Se um pai ama o filho e deixa o seu filho fazer o que quiser, na verdade ele odeia esse menino. Ele não tem a menor proposta de salvação para esse filho. Mas se o pai vê um filho se perder e dá um safanão, sai daqui, rapaz. O amor desse pai é tão grande, que já não é uma vez, 2 vezes que esse pai te livrou da morte e te trouxe aqui para dizer, está na hora de se arrepender. Está na hora de mudar. E não é só por você, é por tua família, é por tua casa, é pelo teu casamento. Está na hora de você mudar. Vamos orar. Mas vamos orar, não é eu orar sozinho, não, é vamos. Aleluia! Pode orar, irmão, você sabe orar. Tá vendo? Depois de uma oração dessa, Jesus, depois de uma pregação dessa, a gente ora até baixinho. A gente ora até devagarzinho. Mas o Senhor tem falado conosco. Nós te agradecemos pela verdade absoluta da tua palavra que tem sido dispensada a nós. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida. Nós te agradecemos pela misericórdia que o Senhor tem dado. Oh meu Deus e meu Pai, eu peço que o Senhor vá de encontro às casas, aos filhos, às filhas, aos esposos, às esposas, aos parentes. Vai de encontro, meu Deus. Nessa noite eu não quero orar contra a macumbaria, eu não quero orar contra o trabalho feito, eu quero orar pedindo a tua misericórdia sobre nós, a tua graça sobre nós. Nos ajuda a ser crente verdadeiramente. Regenera o nosso estado, a nossa vida, o nosso ser. Muda a nossa mentalidade, perdoa o nosso pecado e nos conduz até as mansões celestiais. Nós precisamos da tua cura e da cura espiritual sobre a nossa vida. Portanto, meu Deus, dá conta de todos nós pedimos no nome de Jesus que o Senhor venha nos dar graça, venha nos renovar. Oh meu Deus, se tem alguém aqui pensando em desistir e parar, se tem alguém aqui dizendo esse é o meu último culto, é nada, vai continuar. Se tem alguém dizendo que chega, a luta é pesada, o fardo é muito grande, tem hora que eu estou sozinha, assim diz o Senhor dos Exércitos pela palavra, permaneça firme e constante, sabendo que o teu trabalho do Senhor não é em vão, Deus te sustentará. Deus abençoe a vida do nosso irmão querido, o cooperador Rafa, que trouxe essa mensagem. Oh Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa noite na sua presença. Obrigado por essa mensagem, Senhor, que nos faz repensar, que nos traz ao arrependimento. Vai quebrando todo o coração de pedra, Deus. Oh Espírito Santo, transforma essa mente, Pai, nessa mente de pecado que está inserido no coração, Deus, e que não deixa esse irmão, essa irmã, que não deixa, meu Pai, esse filho, essa filha, Deus, esse pai de família, que não permite que essa mãe de família venha ser liberta do pecado, através, Senhor, da pessoa de Jesus. Nos ajude a melhorar. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, nós te agradecemos, Pai, por essa noite na sua presença. Nós te agradecemos, Deus, por essa mensagem inserida no nosso coração. Nós te agradecemos, Pai, por esse culto de primícia que foi colocado, meu Pai, estabelecido no primeiro domingo do mês, para nós, meu Pai, ajudarmos famílias, ajudarmos lares que estão necessitados.
Obrigado, Senhor, pela capacidade que existe no coração dessa família, Igreja Missionária Pentecostal Casa de Oração. Continuo agradecendo, Deus. Obrigado por cada vida. Obrigado, Senhor, por cada vida, meu Pai, que pisou a planta dos pés essa noite e está saindo, meu Pai, renovado através da palavra, entendendo, Senhor, que o que tem que acontecer é gerar o arrependimento, para que, meu Pai, nós possamos ser mais íntimos. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Eu oro pela sua igreja, Pai. Eu te peço, Senhor, pela sua igreja, que o Senhor retorne em paz, com segurança, cada um, meu Deus, para os seus lares. Obrigado, Senhor, por ter trazido em paz, e cada um leve em paz, meu Pai, essa paz que excede todo entendimento, levando para dentro dos seus lares, Senhor, um pouquinho, Senhor, um pouquinho dos céus que está sobre nós nessa noite, um pouquinho, meu Pai, dessa unção, porque nós sabemos que aonde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer, e aonde, Senhor, cada um levar um pouquinho, meu Pai, dessa palavra e colocar em prática dentro dos seus lares, o Senhor vai fazer a transformação. É o que eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, glória a Deus. Quem recebe essa palavra aí do nosso operador, Rafa, dá um glória a Deus aí. Aleluia, palavras cristocêntricas, Vaz? A exposição que traz a pessoa de Jesus para nos fazer refletir, para nos trazer o arrependimento, Traga o arrependimento para a sua vida. Isso é sério, irmãos. Algo que ele foi feliz quando disse aqui, nosso querido cooperador. Nós acabamos pecando quando nós falamos que só quem está lá fora tem que se arrepender, enquanto quem tem que se arrepender é nós que estamos aqui, porque através do nosso arrependimento, da nossa vida, nós falamos isso aqui na terça-feira, se não me falha a memória, que nós somos a Bíblia para o mundo. O mundo, ele enxerga Deus, ele tem que enxergar Deus em nós, em mim e você. Se nós não nos arrependermos verdadeiramente, não colocarmos Cristo como centro em nossa vida, é impossível o mundo enxergar isso. É impossível o mundo se arrepender. É impossível o mundo olhar e falar: eu quero me arrepender, eu quero entrar e ser igual a eles. É impossível. Se nós que estamos aqui não deixarmos Cristo ser o centro em nossas vidas. Se o centro da nossa vida for o nosso dinheiro, se o centro da nossa vida for o nosso carro, a nossa casa, for a nossa família, o nosso filho, se o centro da nossa vida estiver estabelecido nisso, nós não entendemos o processo de arrependimento da palavra de Cristo, da mensagem de Cristo. Mas nós temos que deixar Cristo ser o nosso centro. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer a cada irmão que trouxe a sua primícia, está aí recheada. Famílias vão ser alcançadas, pessoas vão ser sanadas, fome dentro dos seus lares. Seja Deus louvado, pela direção das irmãs aí, que tem se empenhado todo primeiro domingo do mês, postar lá, trazer a sua primícia. Seja Deus louvado pela vida de cada um. Amém? Vamos dar a bênção apostólica para nós nos reunirmos aqui na ceia do Senhor. Lembrando que a nossa ceia é na sede, e nós somente ceiamos aqui no segundo dia aqueles que foram impossibilitados de estar na sede. Amanhã oração, Manu. Oração 1 hora, das 7 às 8, Manu vai estar aqui com as portas abertas para te receber, para orar. Entendeu aqui a mensagem do nosso querido cooperador? Se você não ora, você não é crente. Se nós não oramos, é impossível nós atrairmos a presença do Senhor para a nossa vida. Precisamos orar. Então, Manu, o evangelista Manuel, está esperando os irmãos aí para a oração amanhã. Precisa chamar, não, né? Não precisa chamar. Deus abençoe. Terça-feira, terceira aula da Escola Bíblica Dominical. Terça-feira nós estamos na terceira aula da EBD aqui com os irmãos. Estávamos em um número razoável aí na terça, mas eu quero a cooperação de mais pessoas. Amém? Para nós aprendermos a palavra, para nós crescermos juntos. Crescermos na palavra juntos. O pastor Felipe não quer crescer sozinho com um número pequeno de pessoas. Eu quero que a igreja cresça. Porque eu sei que se a igreja crescer na palavra, nós vamos estar forte para receber aqueles que o Senhor tem para enviar para nós cuidarmos na palavra. Quarta-feira ele saiu
das irmãs. Oi? Entendi. Quarta-feira é daquele jeito que vocês conversaram. Ah, tá. Beleza. Tá tranquilo. Quarta-feira ensaio e sexta-feira ensaio. Tá tudo certo. Quarta-feira ensaio e sexta-feira ensaio. Beleza? Amém. Quinta-feira nós estamos no segundo dia da campanha. Qual é o nome mesmo? Chamados? Para conquistar. Chamados para conquistar. Josué, né? 1:9. Josué 1:9. Chamados para conquistar. Sábado, não temos nada. Sexta-feira o grupo de jovens vai atender uma carta. Ah, é? Calma aí, pastora Cida. Calma. Calma, estou chegando lá. Obrigado por lembrar. Sexta-feira os jovens vão atender carta, sexta agora. Sábado congresso lá na sede. Conto com a cooperação da igreja para ajudar os nossos irmãos lá na sede. Amém? Sábado nós começamos a tarde da bênção aqui. Foi uma bênção, vi um número bom de pessoas, mas assim como na terça-feira, que eu quero ver, né, um número maior de irmãos participando da EBD na terça-feira, no sábado à tarde, eu também conto com a presença dos irmãos, tá bom? Eu conto com a cooperação daqueles que podem. Sábado, irmãos, geralmente nós estamos livres aí no sábado e vamos adorar o Senhor sábado à tarde, amém? Culto 3 horas, 15 horas. Amém, pastora? Amém. Deus abençoe. Domingo de manhã ensaio dos jovens. Domingo à tarde ensaio das crianças. Às 5 horas da tarde. E às 6 horas, culto da família. De mãos levantadas aos céus. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, Igreja Missionária Pentecostal, Casa de Oração, Rua Caetano, se Deus é por nós, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida de cada um, não somente hoje, mas para todo sempre. Em uma só voz, todos que acreditam, digam. Está encerrado. Uma salva de palmas bem forte para Jesus. É para Jesus. Dê o paz para o seu irmão. Diga a ele: foi bom congregar com você. Foi bom ouvir a palavra com você. Foi bom adorar contigo. Deus abençoe a vida do nosso irmão cooperador Rafael, de ter atendido esse chamado. Seja Deus louvado pela vida dele. Seja Deus louvado pela sua vida, irmãos. Tenham um bom retorno. Uma ótima semana a todos. Em nome de Jesus. E quem for cear, sem perder tempo, venha para frente. Em nome de Jesus.